E aí, salve, salve galerinha! Estamos aqui de volta agora para fazer a nossa revisão final para a primeira atividade compulsória. Se liga, eu tenho certeza que você já passou a tarde de ontem, a manhã de hoje, trabalhando, resolvendo essas atividades e reformulando, revisando todas as nossas formulazinhas que você precisa saber para trabalhar nessa atividade compulsória de segunda-feira. Então se liga que a gente vai fazer uma revisão geral e logo em seguida vai apresentar todas as soluções para você comparar com as suas soluções. Então se liga na aula, pega o papel, pega a caneta e participa bem. Faz valer essa aula. Então vamos diretamente a ela. Então tá lá, revisão para a nossa primeira atividade compulsória. Lembrando aqui, galerinha, que o roteiro é esse, unidade 7, relações métricas no triângulo retângulo e na circunferência. Ainda não cai circunferência, né? Capítulos 1 e 2 apenas, ou seja, aquele justamente do triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, cai só seno, cosseno e tangente, e os ângulos notáveis também de 30, 45 e 60, que a gente estudou lá do módulo, ok? Então, qual vai ser a ordem do nosso roteiro aqui, roteiro da nossa aula de revisão? A gente vai ver teorema de Pitágoras e suas aplicações, relações métricas no triângulo retângulo, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro, vamos resolver alguns exercícios básicos, que são apenas de aplicações, e, consequentemente, posteriormente, a gente vai resolver aqueles exercícios contextualizados. Lembrando, né, que nessa aula agora você já está vendo através do link da videoaula que estou colocando hoje no sábado. Beleza, Rex? Tranquilo? Então, começando. Aqui é só uma aula de revisão, então a gente vai passar rapidamente por todas as formas. Lembrando que todas elas a gente fez a demonstração em sala de aula. Então, todas as fórmulas que a gente está vendo aqui, nas nossas aulinhas, né, nas nossas aulas remotas síncronas, fizemos todas as demonstrações. Então, se tu tem um triângulo retângulo que tem os lados B sendo cateto, C sendo outro cateto, consequentemente A a hipotenusa, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Além disso, a gente vê as aplicações do Teorema de Pitágoras. Primeiro a gente viu no quadrado. Que aplicação é essa? Para calcular a diagonal de um quadrado. Aplicando Pitágoras nesse quadrado ABC, você obtém que D é igual a L raiz de 2. E a outra aplicação é justamente a do triângulo, né, galerinha? Então, a do triângulo equilátero, você pode encontrar a altura desse triângulo equilátero através do teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo. Ó. L é a hipotenusa, H é um cateto e L sobre 2 é o cateto. Lembrando que a altura num triângulo equilátero funciona também como bissetriz e mediana. Então, H é igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima. Isso. Olha aqui. Então, o que é que a gente tem agora? A gente já viu lá o Teorema de Pitágoras e aplicações do Teorema de Pitágoras. E agora tem as relações métricas no triângulo retângulo, que a gente demonstrou através de semelhanças de triângulo e também utilizando o Teorema de Pitágoras. Lembrando aqui que em frente, oposto ao ângulo A, ao vértice A, a gente tem a hipotenusa, Azinho. Oposto ao vértice B, tu tem o lado cateto Bzinho, e oposto ao vértice Czão, tu tem o lado Czinho, que é o outro cateto. Então tá aqui os três catetos. H é a altura relativa à hipotenusa, então ele sai lá do ângulo reto até a hipotenusa. MN são as duas projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, olha lá, o M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. E N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. Na nossa aula também, a gente mostrou que era projeções ortogonais lá, ok? Pronto, tio Ananias. Então vamos adiante, meus amores. Olha lá,
a gente vai ver aqui as duas primeiras relações que elas são bem parecidas, por isso que eu coloquei junto. Ou seja, tenta não decorar as letras, aprende como é que faz. Ó, o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. O cateto B, então a projeção dele é M. Então, quadrado de B é igual a vezes M. A mesma forma você faz com C. C ao quadrado é igual a vezes M. Beleza, X? A próxima relação que a gente tem, ela envolve a altura e as projeções. Ou seja, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, M vezes N. A gente viu que isso aqui era média geométrica. H é a média geométrica, MM e N. H é igual a raiz quadrada de M vezes N. Ou H ao quadrado é igual a M vezes N. Para terminar essa parte das relações, a gente tem envolvendo todos os lados do triângulo com a altura relativa à hipotenusa. Ou seja, A, que é a hipotenusa ao maior lado, fica isolado junto com H, lógico, e do outro lado você faz o produto das projeções. Então, A vezes H é igual a B vezes C. Lembrando, galerinha, que essa hipotenusa aqui ela é a soma das duas projeções, ou seja, A é igual a M mais N. Beleza, X? Agora vamos lá para as relações trigonométricas. Lembrando que nas relações trigonométricas você vai trabalhar agora com os ângulos. No Teorema de Pitágoras e nas relações métricas, você só trabalhava com os lados, ok? Agora não, a gente trabalha com os lados e os ângulos. E vai ter essa separação dos catetos. O cateto que está do outro lado do ângulo é chamado cateto oposto. E o que está coladinho a um ângulo é chamado cateto adjacente. Então está aqui, o Azinho é a medida da hipotenusa, B, olha para cá, Bzinho, ele é o cateto oposto a esse ângulo, mas ele é o cateto adjacente de C. Czinho é o cateto oposto desse ângulo que fica no vértice C, e ele é o cateto adjacente a B. Então vamos primeiro. Seno de B, a gente lembra que é igual ao cosseno de C. Tio Ananias, por que isso acontece? Porque B mais C dá 90 graus. Isso, claro que os ângulos, né, galerinha? Seno de B é igual ao cosseno de C, que é Bzinho sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa. Então lembrando que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. E agora, a gente tem que o seno de C é igual ao cosseno de B, que é C sobre A. Aqui no caso, o seno é cateto oposto, olha lá, o cateto oposto, que é C sobre A. Então, seno de C, cateto oposto sobre hipotenusa, e o cosseno, claro, cateto adjacente a B. Cateto adjacente a B é o C sobre A, novamente. E a tangente de B é cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó, Bzinho sobre Czinho. E a de C é o cateto oposto, que é Czinho, sobre o adjacente, que é Bzinho. Beleza, X? Falando nisso, tem uma forma mais simples que o senhor explicou na aula. Exatamente. Olha lá. O macete, galera, é você lembrar dessa frasezinha. Toca à toa. Ou seja, esse S quer dizer seno, O oposto, H hipotenusa. Olha lá, ponto. Seno é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. E o que quer dizer K? Quer dizer cosseno adjacente hipotenusa. Então, cosseno é a razão entre adjacente e a hipotenusa. E o TOA, tio Ananias? O TOA quer dizer que a tangente é a razão entre o oposto e o adjacente. O Ananias está na frente. Beleza. Então, lembrando aqui que a tangente é a razão entre o oposto e o adjacente. Então, só seno oposto sobre hipotenusa, K. Cosseno adjacente sobre hipotenusa, TOA. Tangente é oposto sobre adjacente. Certeza que você fixou isso. Para terminar essa parte teórica, a gente vai rever a tabelinha, como é que faz. Olha lá, você deve ter clicado lá no link da paródia. Se você não viu ainda, clica lá, baixa o teu material no ARS e clica no link da paródia e você vai ver a música do Jingle Bell, né? Jingle Bell, né? Ou seja, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. De novo. 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vem no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Se assuste não. Aguentando o tio Ananias, cantando no pleno sábado. Vocês são guerreiros. Então vamos lá para a execução das resoluções. Para começar essa parte 4 que eu coloquei aqui, são os exercícios de aplicações. São os exercícios mais simples que a gente vai aplicar diretamente à fórmula. Certo? Calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Então, a gente tem o item A, B, C e D. Vamos começar aqui com o nosso item A. Então, a gente tem como hipotenusa. Aí a gente tem um cateto e tem um outro cateto. A hipotenusa vamos chamá-lo de A. Vamos chamar aqui de B. E o C. Para as duas primeiras partes, não precisa você diferenciar o que é cateto oposto e adjacente, ok? Então, a gente tem aqui, lembrando que o teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a gente tem que x ao quadrado é igual a 28 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Opa, bugou. Isso, ao quadrado. Então, você vai fazer a continha 28 ao quadrado. 28 vezes 28. É isso aí, tio Ananias. 8 vezes 8, 64. Faz 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. Não use calculadora, meus amorecos. Não use, porque você vai começar a se acostumar a utilizar e o seu raciocínio vai ficando lento, certo? 21 ao quadrado, você vai fazer 21 vezes 21, você vai encontrar 441. X, então x ele vai ser a raiz quadrada de 1 mais 4, 5, 8 mais 4, 12, vai 1. Então fica 1225. Se você tirar a raiz quadrada de 1225, você vai encontrar 35. Eu dei até uma dica como é que você acha esse cálculo bem rápido, né? Número terminado em 25. Então quer dizer que ele vai ser terminado em 5 a raiz. Como é que eu sei? Eu sei que 12 ele é 3 vezes 4. Então quer dizer que ele é 30 e terminado em 5, 35. Então x é igual a 35. Beleza, tranquilo. Vamos lá para o nosso item B. Você pode assistir quantas vezes quiser. Pode assistir o tio Ananias quantas vezes você quiser. Pode pausar, pode passar mais rapidamente, mais lentamente. Aqui, a hipotenusa não é o x, é o A. Então, a gente tem o A, o B e o C aqui. Trocar essa cor. Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, você terá 625 é igual a x ao quadrado. Olha lá aquela equação do segundo grau que você está estudando com o tiozão de matemática. 24 ao quadrado, 576. Isso aí. Então, x ao quadrado é igual a 625 menos 576. Você encontra 49. Então, x é igual a raiz de 49. X é igual a 7. Lembrando, unidade de comprimento, que eu não coloquei lá no item A. Beleza, X? O item B está morto. Vamos lá para o item C. O item C, você vai perceber aí, meus amores, que ele é justamente... Opa! Ele é justamente... Olha lá, a diagonal do quadrado. Dá para perceber isso? Isso. Então, você pode usar a fórmula da diagonal do quadrado, certo? Lembrando que, você, calculando Pitágoras aqui, você vai ter aqui, ó, x ao quadrado é igual a raiz de 10
ao quadrado mais o quadrado da raiz de 10, certo? Então, x ao quadrado é igual a 10 mais 10. X é igual a raiz de 20. O 20 você fatorando vai encontrar o quê? 20 ele é 4 vezes 5. Então você coloca dentro da raiz 4 vezes 5. Beleza, x? Então x vai ser, tira a raiz de 4, que dá 2, e deixa o raiz de 5. X é igual a 2 raiz de 5. Tio Ananias, se eu quiser usar a fórmula da diagonal, pode? L é igual, voltando, não L, vamos colocar diagonal é igual a L raiz de 2. Então, a diagonal vai ser aqui L, que é raiz de 10, vezes a raiz de 2. Então, a diagonal vai ser raiz de 20. Pronto, o procedimento é esse. Então, a diagonal vai ser, no caso aí, 2 raiz de 5, que é o valor de x. Aí, você fez de duas formas diferentes e chegou ao mesmo resultado. Claro que o D aqui eu chamei de D justamente para mostrar para vocês que era diagonal. É o valor de x. Para terminar essa primeira questão, vamos lá para o item D. Não menos importante, é a última da questão, mas não menos importante. Galera, lembrando novamente que aqui é a hipotenusa A, que pode chamar aqui de B, e aqui cateto C. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Temos aqui raiz de 29, aqui o quadrado dela, o B, 5 ao quadrado, mais x ao quadrado. Raiz de 29 ao quadrado, você vai cortar o quadrado com a raiz, fica apenas 29. É igual a 5 ao quadrado, ali bugou, né, galerinha? Deixa só o tio Ananias ajeitar ali, porque quando a gente escreve muito rápido, ele não consegue acompanhar nosso raciocínio. Então fica 25 mais x ao quadrado. Então x ao quadrado, olha lá, equação de segundo grau incompleta em B, é igual a 4. X é igual a mais ou menos a raiz de 4. Como a gente está lidando com medidas, né, geométricas, então a gente considera apenas valores sem o sinal, valor absoluto. Então x é igual a raiz de 4, que dá 2. 2 unidades de comprimento lá para a gente fechar. Então o valor de x daquele cateto é exatamente 2. Beleza, X? Tá todo mundo comigo aí? Vamos lá para nossa segunda questão, galera. Vamos lá. Calcule a medida C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, em que a hipotenusa mede 20 centímetros. Então vamos rapidinho aqui só fazer um esboço. Ele disse que o triângulo é isósceles, tá certo? Então os dois catetos têm a mesma medida, lógico, porque a hipotenusa não pode ter a mesma medida. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo. Então você tem aí seu triângulo retângulo. Beleza, X? Tranquilo, meus amores, tranquilo. Pronto, olha lá, bonitinho. Então, ele disse que a medida dos catetos é C, ó, C. E a hipotenusa mede 20 centímetros. Fechou. Então, a gente tem aqui que 20 ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó, novamente vai dar aquela equação do segundo grau, equação incompleta em B. Você vai ter 400 é igual a 2, porque C ao quadrado mais C ao quadrado, você está repetindo o C ao quadrado duas vezes. Então, 2C ao quadrado, divide por 2, ambos os membros, você vai ter que C ao quadrado é igual a 200. A operação inversa, a potência é a raiz, você tira a raiz quadrada, não, na geometria não precisa passar mais ou menos, só lá na matemática, né? O 200, galera, você pode fatorar ele completamente. Eu não indico fazer isso, eu indico fazer sempre isso aqui, galera. Ó, você encontra um quadrado perfeito, 2 vezes 100. Você pelo menos encontra um dos fatores sendo quadrado perfeito. Por quê? Porque a raiz de 100 você conhece que é 10. Então, C é 10, raiz de 2. Essa questão você poderia ter feito também daquela forma da diagonal do quadrado. Era só aplicar D igual a L raiz de 2, daria certo.
da mesma forma. Só que a tua diagonal é 20 e o teu L, no caso aí, é o C. Beleza, X? Essa foi a nossa segunda questão. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão. O lado de um triângulo equilátero, olha lá, o lado tem a mesma medida que a diagonal de um quadrado com 25 centímetros. Repetindo, o lado de um triângulo equilátero tem a mesma medida. Então vamos fazer um desenho aqui rapidinho. Beleza, X? Tranquilo? Vamos lá, vamos colocar aqui um triângulo. Faz de conta que isso é um triângulo equilátero, certo? Digamos que isso é um triângulo equilátero. Vamos chamar essa medida aqui, ó. Vamos chamar de L, ou você pode chamar de X, tá certo? Chamar de X, o lado dele. E ele diz que esse lado, ele tem a mesma medida que a diagonal desse quadrado aqui. Opa! E essa medida tem a mesma diagonal desse quadrado aqui. Isso, olha lá. Então, se essa medida tem o mesmo comprimento desse, você vai chamar de x também, logicamente. Tá certo? Ele diz, ó, o lado de um quadrado equilátero, o lado de um triângulo equilátero, anania, tem a mesma medida que a diagonal de um quadrado com 25 centímetros de lado. Olha lá, o quadrado tem 25 centímetros de lado. Pronto. Morreu Maria Pé. Certo? Pronto. Então, o primeiro passo é trabalhar com o quadrado. Por quê? Porque ele deu a medida do lado. Lá no triângulo equilátero ele não comentou nada sobre isso. E ele quer no final a medida da altura. Então, no final a gente vai encontrar essa altura aqui. Beleza, X? Então, ele quer essa altura, tio Ananias. Exatamente, meus amorecos. Olha lá, a gente vai encontrar o valor dessa altura. Então, o primeiro passo, galera, a gente vai trabalhar com esse quadrado, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro passo. Eu vou colocar aqui abaixo, primeiro passo, a gente vai trabalhar com diagonal é igual a L raiz de 2. Lembrando que é no quadrado que a gente está trabalhando. Eu estou colocando aqui embaixo do triângulo por causa do espaço para escrever. A diagonal é L raiz de 2, atacando aqui o nosso quadrado. Então, a nossa diagonal é o x e 25 é o lado, raiz de 2. Pronto. Já achamos o lado do quadrado. Com isso, já vai ajudar muito na tua resolução. Claro, porque agora a gente vai aplicar apenas a altura do triângulo equilátero. Então, o segundo passo aqui, a gente vai atacar lá o triângulo. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, a formulazinha é a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Galera, se não lembrar, faz a demonstração da fórmula, ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, claro, mas é tão divertido. Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, temos aqui que a nossa altura, que é o valor que é desconhecido, a nossa altura, vai ser o L, que é x, ó, 25 raiz de 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui acima da carecone do tio Ananias, você vai ter que a altura vai ser, bugou, voltando. Então, a altura vai ser raiz de 2 vezes raiz de 3, dá raiz de 6. É mesmo, galerinha? Então, a gente tem aqui 25 raiz de 6 dividido por 2. Já que a prova é de marcar, pode ter essa resposta ou pode ter uma simplificação entre o 25 e o 2. 25 dividido por 2 dá 12,5. 12,5 raiz de 6. Lembrando que as duas respostas são em centímetros. Então, tanto vale uma como vale a outra. Beleza? Tranquilex, você pode usar uma ou a outra. Tranquilo? Beleza. Vamos lá para a nossa quarta questão. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 18 e 32. Então você percebe que ele já falou aqui de projeções. Então você vai lembrar que é relações métricas no triângulo retângulo. Então a gente vai desenhar aquele triângulo de cabeça para baixo, né? Nas relações métricas a gente desenha
ele dessa forma, ok? Você já coloca a altura relativa à hipotenusa. Opa, beleza, X. Você coloca já aquela altura relativa à hipotenusa. Vou colocar aqui só um vazadinho. Tranquilo. Ponto. Agora a gente vai anotar o que ele te disse. Ó. Ele disse que as projeções medem 18 e 32. Então vamos anotar lá 18, bem aqui. E aqui 32. Ou seja, essa medida daqui para cá, ó, do vértice até o pé da altura é 18, do pé à altura até o outro vértice é 32. Ele quer o perímetro desse triângulo, ou seja, ele quer que você some os dois catetos aqui, vamos chamar de B e C, e a hipotenusa A. A hipotenusa A a gente já tem. O A, ele é 18 mais 32. Lembra que é M mais N. Eu vou lembrar você isso aqui. A é igual a M mais N. Ou seja, o A ele vai ser 18 mais 32. Então, o A a gente já tem que é 50. 50 unidades de comprimento, porque não foi dada a unidade de comprimento. Ainda não é a resposta definitiva. A gente tem aqui que o A é 50. A gente só anota aqui que o A é 50. Beleza, X, com isso a gente acha os outros valores. Acha assim, tio Ananias. Olha lá, a gente tem o B e o C. Ah, então o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Então quer dizer que B ao quadrado é igual a A vezes M. Exatamente. Então temos que B ao quadrado é igual a A, que é 50, vezes M, que é 18. Isso. E agora, tio Ananias, como é que a gente vai achar isso? Olha como é bacana isso, ó. P é igual a raiz de 50, eu posso escrever como 2 vezes 25. E 18 escrevemos como 2 vezes 9. Ah, agora ficou fácil. A raiz de 25 é 5. A raiz de 2 vezes 2, né? Raiz de 4, que dá 2. E a raiz de 9 dá 3. Então quer dizer que B vai ser igual a 5 vezes 2, 10. Vezes 3 dá 30. Pronto, 30 unidades de comprimento. Achamos o valor do B. Para achar o perímetro, basta apenas achar o valor de C. Mas você já percebeu que, sendo um triângulo retângulo, cabe o teorema de Pitágoras. Se a hipotenusa é 50, um cateto é 30, o outro vai ser 40. Lembra do triângulo 3, 4, 5? Então, 50 mais 30 mais 40 dá 120. Você marca o item A. Mas, para treinar, vamos fazer que o C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, C ao quadrado, o A é 50, o N é 32. A gente faz aquele mesmo esqueminha. C vai ser a raiz quadrada de 2 vezes 25, 2 vezes 16. Se o Ananias vai aqui para o outro lado para não atrapalhar na resolução, a gente vai ter que o C vai ser igual a raiz de 2 vezes 2, dá 2, certo? Raiz de 25 é 5, raiz de 16 é exatamente 4. Então, C é igual a 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, como o tio Ananias tinha comentado. Então, a unidade lá, o C vale 40 unidades de comprimento. Então, tio Ananias, como é que a gente calcula esse perímetro? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, A mais B mais C. Então, perímetro é 2P, galerinha, porque P é semiperímetro. Então, acostuma a usar essa notação. A vale 50, P vale 30 e C vale 40. Então, como a gente tinha comentado, o perímetro vai ser 120 unidades de comprimento. Você chegou ao seu resultado final, certo? Tranquilo. Com isso, a gente acaba a nossa quarta questão. Vamos lá para a nossa quinta questão. E aí, está se divertindo? Bacana, né? A matemática é linda, a geometria mais ainda. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 e a altura relativa a ela mede 3, tá certo? Beleza, e a altura a ela relativa mede 3. Então, novamente,
a gente vai lidar aqui com relações métricas no triângulo retângulo. Novamente, você faz aquele desenho daquele triângulo retângulo de cabeça para baixo, certo? Pronto, então você tem aqui seu triângulo retângulo. Belezex? Então você desce aqui a tua altura, show de bola! Ô, massa, tio Ananias. É isso aí, a gente vai aprendendo, né, galerinha? Vai aprendendo dia a dia, tentando melhorar. Então a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. Lembrando que esse aqui, ele é reto, galera, né? É retinho, né? Isso, tio Ananias. É reto. Pronto, então a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. Então, ele diz que a hipotenusa mede 10. Então, já te deu a medida aqui da nossa hipotenusa. Diz que essa medida aqui, ó, A, é 10. Exatamente. E a ela relativa mede 3. E a altura a ela relativa. Então, ele está te dando a altura. H é igual a 3. Sabendo que o maior cateto mede 3 raiz de 5, então a gente anota aqui, esse é o maior cateto. Vamos chamá-lo de C. O menor cateto desse triângulo mede, então a gente vai encontrar o B. Beleza? Galera, você percebeu que você pode trabalhar com os três lados do triângulo, os dois catetos BC e a hipotenusa A e a altura? Claro, tio Ananias. Então a gente vai usar aquela última expressãozinha que a gente passou, ó. A vezes H, hipotenusa vezes a altura, é igual ao produto dos catetos. Exatamente. Olha o nosso A, que é 10. A nossa altura é 3. Bugou, bugou. A altura é 3. O nosso B vezes o C, que é 3 raiz de 5. É isso aí. Então, o que é que teremos? O 3 você corta logo com 3. Então, B vai ser 10 sobre a raiz de 5. Ananias, não tem nenhuma dessas respostas. Claro, você vai ter que racionalizar. Vai ter que multiplicar pela raiz de 5. Racionalizar é tornar o denominador racional. Não a fração racional, mas o denominador. Então, B vai ser 10 raiz de 5 sobre 5. Tio Ananias, também não tem nenhuma dessas respostas. Claro, você tem que simplificar. O 5 aqui, tome, dá 1. Aqui dá 2. E você chega à sua resposta definitiva. Então, quer dizer que o B é 2 raiz de 5. Ah, tio Ananias, agora tem a resposta. O menor cateto desse triângulo mede 2 raiz de 5. Você marca o item A. Beleza? Agora a gente vai para a nossa última questão dos exercícios de aplicação. Logo em seguida, vamos resolver os exercícios contextualizados. Vamos lá. Essa aqui era uma questão lá do módulo Cristos, né? Que até Andrade pediu para a gente resolver, certo? Beleza? Vamos lá. Galera, aqui tem que saber a musicazinha do Jingle Bell, né? Aqui você tem que saber aquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Apenas dos ângulos notáveis. Tio Ananias, eu preciso saber aquela tabela grande do 0, do 1, do 2. Não, você não precisa. Ali, quando tiver alguma questão de relação trigonométrica que envolva um ângulo que não seja notável, a gente tem que fornecer para você o valor do seno, do cosseno ou da tangente. Beleza? Então, vamos lá. Cosseno de 45, tio Ananias. Cosseno de 45, a gente viu lá na musiquinha que era raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Exatamente. A gente viu que o seno de 30 era 1/2. E vimos também que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que também é 1/2. Ou seja, você vai ter raiz de 2 sobre 2 mais 1/2 sobre 1/2. É isso aí. Aqui você vai ter raiz de 2 mais 1 está no mesmo denominador. Então, você repete o denominador. Multiplica pelo inverso dessa. Isso. Está em forma de produto. Um no numerador, outro no denominador. Você corta. Então, a tua resposta é essa. Raiz de 2 mais 1. Você não vai somar. Por quê? Porque o raiz de 2 é um número irracional. E o 1 é um número racional. Ok? Então, você chegou a raiz de 2 mais 1. É a sua resposta.
E o item B, tio Ananias? O item B, ele parece ser bem maior. Exatamente. Só parece, né? Vamos colocar aqui uma retinha só para a gente diferenciar. Então vamos lá aplicar a nossa resolução aqui no item B. O item B tem tangente de 60. A tangente de 60, lá na música do Jingle Bell, a tangente de 60, ela é raiz de 3, galera. Lembra? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Beleza? O seno de 30, a gente acabou de ver aqui, é 1/2. E o cosseno de 60 é a mesma coisa do seno de 30, também 1/2. Olha lá, ela parecia ser mais difícil. A gente tem aqui raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 3 sobre 1/2 mais 1/2. Lembrando, galera, que quando você tem duas metades da laranja lá, tipo o Fábio Júnior, né, cantando aquela música, 1/2 mais 1/2 é 1 inteiro. Então, aqui embaixo vai ser 1. Você vai resolver só isso aqui de cima. Tira o MMC 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, menos raiz de 3, você vai chegar a 2 raiz de 3 sobre 3. É a tua resposta, galera. Olha lá, 2 raiz de 3 sobre 3 é o resultado do item B de boi. Galera, com isso a gente terminou os exercícios de aplicações. Tem mais 6 questõezinhas de exercícios contextualizados. Presta bastante atenção. Esse aqui foi só um treino, agora a gente vai para o jogo. Beleza? Lembrando que treino é treino, jogo é jogo. Ok? Então vamos lá para a 7ª questão, que é a primeira questão de exercício contextualizado. Uma questãozinha da Federal de Goiás. Uma pista retangular para caminhada mede 100 por 250 metros. Então, está aqui, o comprimento é 250 metros e a largura da pista é de 100 metros. Deseja-se marcar um ponto P, conforme figura a seguir. Então, está aqui a figura, de modo que o comprimento do percurso, presta bastante atenção nisso, ó. Que percurso é esse? ABPA, ABPA. Você percebe que é um triângulo retângulo? Exato, tio Ananias. Então a gente percebe que esse percurso aqui que ele vai fazer, ABPA, seja a metade do comprimento total da pista. Ou seja, você vai calcular o semiperímetro da pista, que o perímetro é a soma dos lados, o semiperímetro é a metade disso. Calcule a distância entre os pontos B e P. Beleza? Tranquilo, galera? Então, assim que a gente vai trabalhar. Essa é uma questão um pouco mais elaborada. Você está percebendo? Ele te dá um texto, você tem que compreender esse texto. Cuidado para não interpretar. Você vai compreender o que o texto está sendo dado para você, o que ele está te dando, o que ele está te fornecendo e vai anotando esses valores. Com isso, você vai justamente partir para o abraço, perceber o que tem e explorar o que você já tem aí na sua cacholinha, certo? Então, primeiro vamos calcular o perímetro, né? Que ele está dizendo que esse perímetro aqui, ABPA, é justamente a metade do comprimento da pista. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Então, o que temos? Que o perímetro vai ser 100 duas vezes, mais 250 duas vezes. Isso, tio Ananias. Então, o perímetro será 200 mais 500. Então, o perímetro será 700. Claro, mas eu não quero perímetro, tio Ananias, eu quero semiperímetro. Então, eu divido por 2, que dá 350 metros. Ah, tio, eu já entendi. Eu entendi que esse ABPA, ele vai ser 350 metros. Exatamente. Você entendeu certinho. Tá certo? Beleza, galera. Então, a gente já sabe que esse perímetro aqui, ele vai ser 350 metros. Só que, além disso, a gente já sabe que um dos lados é 100. Então, BP mais PA vale, a soma deles vale 250. É o que a gente vai trabalhar. A gente vai chamar de x e de y. Então, teremos aqui que x ao quadrado,
Opa, saltiu, bugou. A gente tem aqui que x ao quadrado mais 100 ao quadrado é igual a y ao quadrado. A gente aplicou o teorema de Pitágoras. Tio Ananias, a gente tem aqui que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 10.000. Exatamente, menos 10.000, né, galera? Vamos só ajeitar isso aqui. Eu vou fazer assim, vou colocar y ao quadrado menos x ao quadrado para ficar positivo. É igual a 10.000. Pronto, a gente deixa isso guardadinho. Por quê? Porque a gente já sabe que x mais y, a gente já sabe bem aqui, ó, que x mais y vale 250. X mais y mais 100 vale 350. Tirando 100 fica 250. A gente já sabe que essa soma dá 250. Bugou. O Ananias vai voltar. Pronto, a gente já sabe que essa soma dá 250. E a gente sabe que a diferença dos quadrados vai dar exatamente 10.000. Aí eu pergunto para você, quais são dois números cuja soma dá 250 e que a diferença desses quadrados dá exatamente 10.000? Ananias, eu lembro dessa diferença de quadrados. Eu lembro exatamente que a diferença de quadrados, por exemplo, quando eu tinha a ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é a mais b, que multiplica a menos b. Exatamente, eu acabei de ver isso com um tio de matemática e vi também ano passado, lá no 8º ano. Então, a gente vai aplicar isso. Y mais x que multiplica y menos x, que é igual a 10.000, tio Ananias. Exatamente. Quanto a y mais x? Está aqui, galera. 250. Então, a gente tem que 250 vezes y menos x é igual, bugou novamente. Tenham paciência, galera. É igual a 10.000. Então, teremos que y menos x é igual a 10.000 dividido por 250. Você simplifica. Agora você tem 1.000 dividido por 25. 1.000 dividido por 25. 100 dividido por 25 dá 4. Então você multiplica por 10, então fica 40. Então você já sabe que a diferença é 40. Ah, tio Ananias, eu já sei que a diferença é 40. E eu sei que a soma é 250. Agora ficou fácil resolver. Exatamente, meus pequenos gafanhotos. Você vai para cá e vai colocar isso aqui, tá certo? Você vai colocar y menos x é igual a 40. Pronto. Você tem aquele sistema de equações lá do primeiro grau, né? Com duas incógnitas. Você aprendeu lá no 7º ano. Beleza? Olha o tio Ananias indo lá para o outro lado. Tio Ananias, essa questão é bem mais elaborada. Exatamente. É isso aí. Então, a gente tem 2y aqui. E tem x, corta com menos x. Vezes x. Soma 250 mais 40. Vai dar 290. Com isso, você acha que o y vai ser 290 por 2, que dá exatamente 100. Bugou novamente. Tio Ananias volta aqui. Dá exatamente 145 metros. E foi exatamente o comprimento da pista que ele estava buscando. Então, o comprimento da pista é de 145 metros. Beleza, galera? Tranquilo? Respire fundo. Vamos lá para a próxima questão. Se você não tiver feito ainda essas atividades, quando o tio Ananias for começando, antes de começar a resolver, pause o vídeo, tente resolver e depois veja a resolução. Não tem graça ficar só assistindo, galerinha. Certo? Vamos lá para uma questão da FUVEST, questão de número 8. No quadrilátero ABCD da figura a seguir, e é um ponto sobre o lado AD. Então, ele está só descrevendo a figura para você. É esse ponto sobre esse lado AD. Tá ok? O ângulo ABE mede 60 graus. Está lá, 60 graus. E os ângulos EBC e BCD são retos. Está aqui, ó. EBC e BCD são retos.
Sabe-se ainda que AB, galera, informação importantíssima, ó, AB é congruente a CD. AB é congruente a CD. E ele já deixou a medida aí para você, como a raiz de 3. IBC mede 1. Determine. O que foi que ele pediu para determinar? Deixa eu verificar aqui. Faltou, né, galera? Faltou o que é que ele quer que você determine. Tio Ananias, você está maluco? AD, certo? É isso que ele está te pedindo. Ele quer essa medida AD. Ele quer essa medida de A para E, mais E para D. Beleza, X? Tranquilo, galera? Então, observe bem. Observe. O que é que a gente tem aqui para a gente trabalhar? E aí, galerinha, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos traçar um segmento BD. Olha lá. Isso, tio Ananias. Por que, tio Ananias, o senhor está traçando esse segmento BD? Observe que o triângulo BCD ele é retângulo. E a gente pode concluir um detalhe bastante importante. Preste atenção que esse ângulo aqui, meus amores, olha lá para esse ângulo que o tio Ananias vai traçar. O cateto oposto a ele é raiz de 3. E o cateto adjacente é 1. Ah, tio Ananias, agora eu entendi. E esse ângulo aqui, vamos chamar de ângulo alfa, certo? Esse ângulo aqui, tangente de alfa, ele é tangente de alfa, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E qual é a tangente cujo o valor é raiz de 3 sobre 1, ou raiz de 3? Qual o ângulo cuja tangente é raiz de 3? Exatamente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, o alfa é 60 graus. Ah, tio Ananias. Agora ficou fácil. Olha lá, se esse ângulo é 60 graus, a gente observa. Com isso, a gente vai achar aqui a hipotenusa BD. Como é que a gente acha essa hipotenusa BD? A gente pode usar Pitágoras. Então, vamos lá. O primeiro passo foi esse aqui, galerinha. O segundo passo, a gente vai aplicar Pitágoras. No triângulo BCD, a gente vai ter o quê? Google, tio Ananias, volta lá, PD. No triângulo BCD temos, o que é que a gente tem, tio? Oh, a lousa não está me ajudando hoje. Temos, minha letra já não é bonita e ela ainda não me ajuda. Então, o que é que a gente tem? Tem que BD ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui vai dar 3 mais 1, 4. Então, BD vai dar raiz de 4. Então, BD dá exatamente 2. Olha que legal. Então, quer dizer que BD é exatamente 2. Ou seja, essa medida aqui, galerinha, vale exatamente 2, tá certo, galera? Tranquilo até aí? E agora você observa esse triângulo ABD. Observe, meus amores, olha lá, presta atenção nisso. Olha lá, observe que esse ângulo aqui é de 60 graus. Então aqui vai ser 30. Se esse é 30, aqui obrigatoriamente vai ser 30. Lembra dos ângulos alternos e internos? Então, consequentemente, você vai observar que o triângulo ABD é retângulo. Ele é retângulo em que ângulo, tio Ananias? Ele é retângulo justamente nesse ângulo, ó, 60 mais 30, 90. Ah, então agora ficou fácil, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então, o nosso terceiro passo, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Que teorema de Pitágoras é esse, tio Ananias? Olha lá, você vai aplicar AD ao quadrado é igual a AB ao quadrado aqui, mais BD ao quadrado. Isso. Pronto. AD é o teu objetivo. AB é raiz de 3 ao quadrado, mais o BD é 2. Então fica 2 ao quadrado. Ou seja, o AD, galerinha, voltando aqui, bugou. O AD vai ser exatamente 3 mais 2 ao quadrado, 4, né, galera?
Claro que dentro da raiz, ou seja, a raiz de 3 mais 4 é raiz de 7. E esse é o teu resultado, foi o que foi pedido. Então, a raiz de 7, AD, é exatamente raiz de 7, galerinha. E é uma questão bem mais elaborada, né? Você percebe aí que é uma questão que é um pouco mais trabalhosa, tá certo? Questão da FUVEST, geralmente a gente precisa ter um conhecimento maior para resolver. Vamos lá para a nossa nona questão. A gente está chegando lá. Questãozinha da PUC São Paulo. A figura a seguir mostra a trajetória percorrida por uma pessoa para ir do ponto X ao ponto Y. Então ele vai de X a Y, caminhando em um terreno plano e sem obstáculo. Se ela tivesse usado o caminho mais curto para ir de X a Y, teria percorrido quantos metros? Então, galera, vamos fazer uma linha reta e bastante atenção. Ele está falando o caminho mais curto. Se é o caminho mais curto, então seria direto uma linha reta. Qual é o caminho mais curto entre dois pontos? É a linha reta. E como é que a gente vai achar esse valor aqui? Presta bastante atenção nessas retas que eu vou traçar agora. Por quê? Olha bem, você não já conhece que daqui para cá é 6 e daqui para cá é 9? Você vai fazer exatamente isso. Você vai traçar uma linha reta, olha lá, partindo aqui de Y até aqui. Ponto. Daqui, ó, você já sabe que 6 mais 9 dá 15 metros. Então, a gente já tem essa medida, tio Ananias. É isso aí, galera. Ó, você já tem que essa medida aqui vale 15 metros, que é 6 mais 9. E agora você vai encontrar essa medida aqui, ó, que está faltando para você. Então, está faltando apenas essa medida. Por quê? Porque se eu tiver dois lados de um triângulo retângulo, eu encontro o terceiro usando apenas o teorema de Pitágoras. Então, essa parte aqui, ela é justamente quanto? Presta bastante atenção nisso, galera. Olha lá, o todo aqui, você percebe que é 20, certo? 20. Aqui é 5, aqui é 7. Então, quer dizer que essa medida aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço é 17 menos 5. Então, esse pedacinho aqui é 12, certo? Pronto. Se esse pedaço é 12, para chegar em 20, falta 8. Isso, tio Ananias. Então, quer dizer que essa medida aqui é exatamente 8. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo x, y, até esse ponto aqui que vamos chamar de Z. Tá certo? Então, o triângulo, no triângulo x, y, z, o que é que a gente tem? Tem o teorema de Pitágoras. Então, temos que essa medida xy, que é o que ele está pedindo, ao quadrado, é igual ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, o quadrado de xy, o quadrado de xy vai ser exatamente 64 mais 225. Então, o quadrado de xy vai ser a raiz quadrada de 64 mais 225, que é 289. Com isso, galerinha, você vai chegar que o xy, a raiz de 289, é 17 metros. E com isso, marcamos o item C. Beleza, tranquilo. Vamos lá para a nossa próxima questão, a questão de número 10. A medida do segmento vale. A medida de segmento vale. Então, ele deve estar pedindo aqui ou x ou y, tá certo? Então, vamos encontrar. Galera, presta atenção que você tem como encontrar já a medida de x, certo? Então, x, como é que eu vou encontrar? A gente vai primeiro aplicar no triângulo ABC, que é o grandão. Então, no triângulo grandão, a gente tem aqui o triângulo retângulo e temos o ângulo oposto a ele, certo? O ângulo oposto, 30 graus, é oposto a x, cateto oposto. E o 90 é o cateto adjacente. Ah, tio Ananias,
Eu lembro que o senhor comentou do SOHCAHTOA. Então, T é tangente é igual ao oposto sobre adjacente. Então, a tangente de 30 graus é x sobre 90. Isso. A tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, lá na musiquinha do Jingle Bell. X sobre 90. Simplifica, dá um 30. Então, a gente vai ter aqui que o valor de x já é 30 raiz de 3. Beleza? Então, x já é 30 raiz de 3. Então, como é que a gente acha o y, tio Ananias, que é o que ele está solicitando? Então, para achar o y, agora a gente vai trabalhar no triângulo CBD. Então, triângulo CBD, temos de novo a tangente, olha lá, cateto oposto a 60, que é x, sobre o cateto adjacente, que é y. Só que agora é a tangente de 60. Olha aqui, tangente de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60, galerinha, olha lá na música do Jingle Bell, é raiz de 3. O x é 30 raiz de 3 sobre y. O tio Ananias vai aqui para o outro lado para não atrapalhar a nossa resolução. Então, você vai simplificar o raiz de 3 com raiz de 3. O y é exatamente 30 centímetros. Tá certo, galera? Então, essa medida aqui é 30 centímetros. Galera, o que é que ele estava pedindo na questão aqui? Porque está faltando uma parte do enunciado. A medida do segmento AD, galera. Ele estava pedindo aqui o segmento AD, tá certo? A medida do segmento AD, no caso lá, AD vai ser 90 menos 30. Isso, tio Ananias. Então, AD é igual a 60 centímetros. E a gente vai marcar o item B de bobo. O item B de boi. Beleza, X? Vamos lá para a nossa penúltima questão, galerinha. Estamos chegando lá. Nossa penúltima questão. Vamos lá. A figura ao lado é um corte vertical de uma peça usada em um certo tipo de máquina. No corte aparecem dois círculos. Olha lá, dois círculos com raios de 3 centímetros e 4 centímetros. Então, está dizendo que cada raiozinho desse, do círculo, ó, 3 centímetros, esse aqui é o menor, e o maiorzinho, 4 centímetros lá assim. Um suporte vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se que a altura do suporte é. Então, ele está te pedindo apenas essa altura aqui, galera. Certo? Essa altura. Só que a gente já pode calcular pelo menos essa medida daqui para cá. Por quê? Porque a gente já tem a hipotenusa e a gente vai encontrar o cateto oposto. Porque aqui é um triângulo retângulo, galera. Então, a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo. Beleza, X? Agora, presta atenção que o tamanho dessa vareta aqui, ó, de 24 centímetros, né? É justamente a medida da hipotenusa. Então, vamos achar essa medida x. Então, aplicando lá o primeiro passo, é justamente seno de 30. Lembra do só? Então, seno é oposto sobre hipotenusa. Só. Então, seno oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto aí é x sobre a hipotenusa, que é 24. Ou lembrar das nossas aulas que, quando o ângulo for de 30, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Metade por quê, tio Ananias? Porque o seno de 30 é 1/2. 1/2 representa a metade. Então, a gente já tem aqui, galera, que o nosso x é 12 centímetros. Olha lá, o x não é a nossa resposta definitiva ainda. Presta atenção. Essa medida aqui toda vai ser 12 centímetros. Mas preste atenção que você tem que tirar esse raio, que tem 4 centímetros. Então, vou tirar 4, ó, vai ser 8 centímetros. Então, quer dizer que essa medida aqui, que o tio Ananias vai pintar, ó, essa medida aqui é 8 centímetros, tá certo? Só que daqui para cá é raio.
Então, essa medida aqui é 3 centímetros, ó. Esse raio menorzinho, ó, 3 centímetros. Isso aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros. Ou seja, a medida do suporte vai ser exatamente 8 mais 3, que dá 11 centímetros. Com isso, a gente vai marcar o item B de boi. Belezex? Galerinha, essa era a questão do Enem. Vamos lá para a nossa última questão para a gente fechar com chave de ouro. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Galera, só lembrando, se formou 120 graus lá com a margem, esse ângulo aqui de dentro, ele é 60 graus, ok? São suplementares, o ângulo raso, né? Forma um ângulo raso. Continuando. Sendo a largura do rio de 60 metros, galerinha, vamos colocar essa largura do rio em uma outra posição que você vai perceber que vai facilitar a sua vida. Pronto. Então, a largura do rio lá, 60 metros. Então, essa medida aqui é exatamente 60 metros. E você tem aqui o teu triângulo retângulo. Ele quer a distância em metros percorrida pelo barco. Então, foi x. Ou seja, a gente tem aqui a nossa hipotenusa e temos o nosso cateto oposto. Então, Então, quer dizer só. Seno oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60 graus é o oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que é x. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 sobre x. Então, x vai ser 120 dividido pela raiz de 3. E o Ananias não tem essa resposta. Lógico, meu pequeno gafanhoto. Você tem que racionalizar. Multiplicar pela raiz de 3. Ou seja, você tem que o x vai ser 120 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, você vai encontrar 40 raiz de 3 metros, galerinha. É para ser metros, é travessia no rio. As unidades estão equivocadas aqui. 40 raiz de 3 metros, tá certo? Essas unidades aqui, todas tinham que ser metros. Então a gente marca o nosso item B de boi. Vocês percebem que esses exercícios contextualizados têm um nível assim muito mais difícil, bem mais elevado do que os exercícios de aplicações, tá certo? A gente tenta colocar as revisões em um nível sempre maior do que a prova. Então não se preocupe. Se você conseguir entender, conseguir fazer esse exercício, com certeza você vai fazer as questões da atividade compulsória. Galerinha, foi um prazer ter vocês aqui comigo, tá certo? Foi um grande prazer. E não esqueça do nosso provérbio chinês, olha lá. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Eu desejo para você um ótimo final de semana e uma ótima prova. A gente se vê na próxima quinta-feira. Um forte abraço. Tchau. Valeu.